Meu irmão e minha irmã, se você chegou nesse vídeo, você deve estar se perguntando por que eu devo dar o meu dízimo e a minha oferta na congregação. E eu pretendo te explicar com 5 respostas a essa questão. A primeira é de que o dízimo é um mandamento no Novo Testamento. Isso fica claro em 3 passagens, no mínimo. Primeira, quando nós temos Jesus na situação com a viúva pobre, em Lucas 21, versículo do 1 ao 4, no qual fica claro que Jesus ele não está preocupado com o valor, e sim com o seu coração. Será que o coração do ofertante é realmente um coração que cumpre o mandamento não por obrigação, mas também por gratidão? Então Jesus ele reconhece essa instituição. Segundo, que Jesus também fala em Mateus 23, de que os fariseus, os saduceus e outros entregavam o dízimo, e que isso deveria continuar, mas com fidelidade e com justiça. Ou seja, o princípio é muito maior do que só o dízimo e a oferta. E sim a justiça e a fidelidade não somente a Deus, mas tudo aquilo que irradia em nossa volta. E a Bíblia também nos deixa claro que isso era algo comum na comunidade de Atos dos Apóstolos e os demais. Né? Temos ali claro em Atos capítulo 6 de que a contribuição era voluntária, era uma prática da igreja, que era proporcional, como a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3, e que era periódica, capítulo 16, versículo 1 a 2, o que corresponde a hoje que nós temos como dízimo, 10% do salário, proporcionalmente, todos os meses, de forma proporcional ao salário de cada um. E é uma prática comum de a igreja desde os tempos mais remotos, desde dos Atos dos Apóstolos. O segundo motivo é que o dízimo e as ofertas elas são um ato de gratidão. A Bíblia mesmo deixa isso claro ao falar: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Então ele é um princípio que quando nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas, nós reconhecemos pelo princípio da redenção que fomos salvos e resgatados da escravidão de Satanás. E agora tudo o que temos e somos pertence a Deus. Só que você pode declarar isso? Tudo que eu tenho, as minhas finanças, o meu dinheiro, tudo que eu sou, pertence ao Senhor? Por isso que é um ato de gratidão que nós devemos exercer. O terceiro motivo é que ele é uma confiança na providência divina, ou seja, de que Deus vai suprir as nossas necessidades. Dizimar é uma declaração de que o dinheiro não controla as nossas vidas. E, portanto, ao contribuir, experimentamos a promessa de que Deus é poderoso para tornar abundante toda graça, para que tenhamos o suficiente para toda boa obra. É o que diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Mas não se engane, não é uma troca mágica, mas uma postura de quem confia que Deus suprirá suas necessidades básicas. Ou seja, nós entregamos e falamos: Senhor, eu estou entregando 10%, porque eu creio que o Senhor vai fazer que os 90% seja suficiente para que eu possa viver e para que o Senhor possa cuidar da minha vida e da minha casa. Nós fazemos essa declaração de que confiamos que o Senhor é poderoso para realizar tudo aquilo que é necessário com os 90%. O quarto motivo é que o dízimo, ao entregarmos, ele prova a maturidade e o amor. Isso não é uma palavra minha, né? A própria Bíblia diz isso em 2 Coríntios 8:8, de que a contribuição é uma forma de provar a realidade do nosso amor. Dar com alegria, sem constrangimento ou tristeza, mostra que o seu coração não está preso às posses materiais. É uma imitação do caráter generoso de Jesus, que sendo rico, se fez pobre por nós. É o que diz o texto. Abra sua Bíblia depois. E a Bíblia nos diz isto: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. O quinto motivo é que nós sustentamos a obra e ajudamos na manutenção da comunidade. Afinal, para que a igreja cumpra o seu papel no mundo, existem custos reais, e o dízimo serve para manutenção física, como luz, água, aluguel, né? Como a Bíblia deixa claro em Romanos capítulo 15 e 26. Também ajuda os necessitados, como a Bíblia diz em 1 João 3,17, Gálatas 6,9, Tiago 1,27, 2 Coríntios 8,13. Também ajuda a sustentar os obreiros, a gasolina, o transporte, os custos efetivos de obreiros que vivem por conta da obra, como a Bíblia diz em 1 Timóteo 5,17, 1 Coríntios 9,6, Filipenses 4,15.
E também ele apoia ao ID, ou seja, viabilizar a propagação da mensagem do Evangelho. E também cria condições para que outros agradeçam a Deus. Já imaginou quando você ajuda, outras pessoas são abençoadas. E outras pessoas têm motivos para agradecer a Deus pela sua vida. Isso é o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7. E ele também é uma forma de expressarmos a comunhão com outros membros do corpo de Cristo, como a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 8:4. Ou seja, provamos o nosso amor verdadeiro, nossa profundidade e nosso amor pela obra, também quando nós dizimamos e ofertamos.